Fala pessoal, como dito, este é um vídeo específico sobre tempo de reação. É importante eu falar sobre tempo de reação porque a utilização do tempo de reação faz com que eu possa ter sucesso na aplicação do golpe ou fracasso na aplicação de um golpe de dor, né? Ou na verdade em qualquer ato desportivo que eu tenho um confronto relativamente direto com outra pessoa, né? Então, vôlei, futebol, e o tempo de reação é o ato de você, na verdade, quando você está em um esporte, criar um atraso nele, né? Então, vamos lá para os conceitos, direto ao assunto. Bora! Ó, essa é a definição de McGill, que o tempo de reação é o intervalo de tempo entre a apresentação do estímulo e o início da resposta. Então, antes mesmo de eu apresentar aqui, e cada um dos exemplos trarei exemplos do judô, mas imagina você no bloco de partida dos 100 metros rasos nos Jogos Olímpicos, o Bolt ali. O intervalo de tempo entre o tiro sonoro e ele acionar a primeira musculatura no pé para sair do bloco de partida, esse é o tempo de reação. A partir do momento que ele começou a executar o movimento, é uma outra coisa. Explicarei agora com mais detalhes. Olha só, e é importante dizer que o tempo de reação não antecipado, porque se eu antecipei a reação, eu tentei adivinhar. Tentei adivinhar, deixou de ser reação por si. Beleza, então imagina que o objetivo aqui é apertar a tecla E quando acender a lâmpada verde. E eu estou com o dedo apertando o espaço. Então, quando acionar a tecla, o sinal verde, perdão, sinal verde acionado, você tira o dedo da tecla de espaço para apertar a vermelha. O intervalo de tempo entre o acionamento da luz e você retirar a mão da tecla espaço, este é o tempo de reação, ok? Temos também como complemento para entender o tempo de movimento, que refere-se ao intervalo de tempo entre o início do movimento e o final do movimento, que neste caso é o quê? A partir do momento que você tirou o dedo do espaço e até apertar o teclado E, esse é o tempo de movimento. Juntando tempo de reação mais tempo de movimento, nós chamamos em comportamento motor tempo de resposta, ok? E é importante então que o nosso foco hoje está no tempo de reação, ok? Olha só, tempo de resposta é a soma do intervalo de tempo entre o acionamento mais tirar o dedo do local e apertar a meta. Esse é o tempo total, né? Tempo de resposta. Quando eu foco em tempo de reação, eu tenho três tipos de tempo de reação. Tempo de reação simples, tempo de reação de discriminação e tempo de reação de escolha. Vou falar cada um deles implica em uma situação diferente para a gente pensar aí nos golpes de judô. Vamos começar no tempo de reação simples, em que um estímulo é apresentado e eu tenho uma resposta possível. Eu dei o exemplo do próprio largada nos 100 metros rasos no atletismo. A partir do tiro, ele precisa correr. Ele não tem outra resposta a não ser correr. É um tempo de reação? Sim. Ele pode tentar adivinhar o tiro e sair? Sim, só que se ele antecipa, ele está queimando a largada, só para que entenda, porque ele está tentando adivinhar o tempo correto que será disparado o sinal. Beleza. Explicando em miúdos é o seguinte, eu espero que acenda o verde no teclado, que é essa luz verde, para eu tirar o dedo do espaço e acionar. Qual é a minha opção? Só o sinal verde. Então, acendeu, aciona. Vamos lá. Vou mostrar então um exemplo aqui de luta de judô. Então, ó, olha só. Ele não deu outro estímulo. Normalmente, né, o tempo de reação simples, como você consegue fazer com que seu oponente caia num tempo de reação simples? Ou seja, você vai ou acelerar o movimento ou desacelerar o movimento. Nesse caso desse Ponceoi, ele acelerou o movimento. É muito característico, né, dos atletas de rendimento. Dominou a pegada, entrar o golpe. Ele dominou, ele esperou o oponente ajustar a pegada. Quando o oponente estava ajustando a pegada, ele acelerou o movimento. Ó.
Ele pegou, ajustou. Quando o oponente ajustou, foi ajustar ali a pegada, ele entrou o golpe. Ele não fez nenhuma finta em cima daquilo, ele acelerou um tempo e o oponente não teve como correr atrás, ele reagiu de forma atrasada. Então, o tempo de reação simples, ele não executou nenhuma finta de empurrar e puxar. Ele só acelerou ou desacelerou. Eu gosto bastante disso, de pensar esse tipo de situação em Okuriashibara ou Kouchigari vindo, aquele Kosotogari, Deashibarai, Deashi gancho, sei lá, que o pessoal brinca, que quando você varre meio por trás, com o pé flexionado, né, enganchando na parte de trás do tornozelo do oponente. E isso num movimento direto. Então, esses são tempos você utiliza no oponente tempo de reação simples. Esse é o mais difícil de ser aplicado no sentido do tempo ser mais curto. Então, tem que ser muito preciso. Ao mesmo tempo, é provado que atletas de rendimento ajustaram a pegada, fazem golpe. Por isso que eu trouxe esse exemplo. Segunda situação, tempo de reação de discriminação. Ele envolve mais de um estímulo, mais de um sinal, mas para cada sinal tem uma resposta diferente. Isso faz com que eu espere especificamente. Então, por exemplo, se a luz verde acender, eu vou apertar a letra E. Se acender o amarelo, eu não tenho nenhuma ação. Se acender o vermelho, eu não tenho nenhuma ação. A diferença é que tem outros sinais para atrapalhar. Se você já é experiente, não vão atrapalhar. Se você é inexperiente, talvez atrapalhe o acendimento de outro sinal, que seria uma finta, por exemplo, que não tem muito a ver, mas como é muito iniciante, tenta se proteger de uma finta pouco característica e aí executa o golpe correto, o estímulo correto. Né? Então, eu estou esperando o verde para acionar o verde, ok? E a terceira, e esse é bastante interessante aí, que na verdade, quando eu trago o ponto de combinação de golpes do Yamashita, ele usa a seu favor esse tempo de reação de escolha. O tempo de reação de escolha envolve mais de uma possível reação, então um estímulo, uma reação diferente. Um outro estímulo, eu tenho que ter uma reação diferente. Um outro estímulo, eu tenho que ter uma reação diferente. No anterior, de discriminação, os outros estímulos não serviam para nada. Nesse caso, não. Cada estímulo necessita de uma resposta diferente. Vamos lá. Então, ó, eu tenho 3 cores, 3 respostas. Estou com o dedo no teclado do espaço azul. Então, se acende a verde, eu tenho que apertar a tecla E. No entanto, se acende a amarela, a tecla Y. E se acende a vermelha, a tecla O. O que é interessante nisso? Só o fato de eu ter diferentes cores e diferentes possíveis respostas, botões diferentes, isso faz com que eu tenha um atraso. Né? Eu tenha um atraso na reação. Deixa eu deixar em branco. Eu tenha um atraso na reação e pela própria dúvida. Então eu estou com o dedo no botão espaço e só do fato de eu imaginar que são 3 cores que me levam a 3 botões diferentes me causa um atraso, ok? Eu vou explicar mais para frente. Vamos lá. Na verdade, eu vou explicar isso no chamado a lei de Hick, ok? E eu vou explicar o período refratário psicológico. Então, para entender essas fintas no judô e tal, e como a gente pode pensar em executar melhor e usar melhor isso durante a luta, é importante explicar esses dois elementos. Então, eu vou começar, que não tem a ver com o tempo de reação de escolha, mas tem a ver com o tempo de reação simples, que é o período refratário psicológico, que na verdade são 2 tempos de reação simples colocados em sequência. Vamos imaginar essa situação, ó. Empurrei o Outigari para fazer o seu Enage, ou o Iponseoi, ou ao contrário, puxei para fazer o Iponseoi e executei o Outigari. Usei direções opostas, só que eu vou fazer o outro. Então, eu empurro para um como um estímulo falso. Para quê? Para que o oponente crie uma resistência oposta, ou seja, se eu empurro para o out, ele cria uma reação oposta para eu fazer Iponseoi. Ou eu puxo para o Iponseoi ou para o Moroteseoi, ele resiste o tronco e eu volto no Outigari. Se o primeiro
tempo de reação for uma finta, for para enganar, eu estou fazendo uso do período refratário psicológico. É eficiente? Extremamente eficiente. Já vi principalmente adolescentes ganhando muitos campeonatos, criança e adolescente, utilizando só isso. Obviamente, se você tiver vários golpes com esse tipo de recurso, vai funcionar bem, mas um só, quando você é adulto, fica previsível, né? Mas você precisaria de outras situações para ter imprevisibilidade. Mas vamos pensar nessa situação. Então, assim, ó, posso de um, do out para o Iponseoi e do Iponseoi para o out. O que acontece? O Tori empurra para trás, por exemplo, o out Iponseoi, que é o tempo de reação 1, é um tempo de reação falso. Enquanto ele está respondendo, ou seja, restringindo seu corpo para não tomar o Outigari, ele ainda está respondendo. Existe um outro segundo tempo de reação, que é um tempo de reação verdadeiro, que é o Iponseoi. Por que você consegue ter sucesso no Iponseoi? Porque você começa a aplicar Iponseoi e o seu oponente ainda está respondendo o Outigari, ou vice-versa. Posso pensar em vários outros golpes com esse tipo de combinação. Basicamente é esse desenho aqui, ó. Eu tenho, imagina essa barra temporal, o Tori faz um tempo de reação, é um estímulo. Esse estímulo cria uma reação no oponente, só que enquanto ele está respondendo que é essa primeira barra, eu dou um segundo estímulo que é correto. E o primeiro estímulo ele acaba de ser respondido aqui, ó. Só que quando eu executo o segundo, eu tenho esse PRP, é um tempo de atraso para responder o segundo. O nosso corpo precisa de terminar, nosso corpo precisa terminar de processar e responder o primeiro, para aí sim responder o segundo. Perfeito? Dá para você pensar isso em vários golpes. Minha sugestão, agora mais prática, criar mais de uma situação. Não só empurrar, puxar, por exemplo, nesse que é o mais comum, mas empurrar, empurrar, puxar, puxar. Então, direções opostas, mesmas direções e até uma direção nula. Por exemplo, no caso pro Outigari e o Seoi, para baixo, né? Então, uma pressão para baixo. Eu posso criar várias situações de kumikata, de pressão, empurrar, puxar para baixo, para cima, dando um estímulo falso para depois dar um estímulo verdadeiro. Mas eu tenho que criar um estímulo falso como se eu fosse fazer um golpe. E aí essa é a famosa o quê? Finta. Né? Então o primeiro estímulo é a finta, que é o estímulo falso, para o estímulo verdadeiro. Cuidados em relação a ele. Se ele for muito curto, né, vai acontecer o que a gente chama de agrupamento de reação. Se eu fiz muito curto esse empurrar e puxar, o que vai acontecer? Tende ao seu oponente ignorar a primeira reação e só responder a segunda. Então, se eu empurrei muito rápido e não dei o tempo adequado, o meu oponente vai ignorar aquele empurrão e só vai defender a puxada para o Iponseoi. No mesmo sentido, se eu der um intervalo muito longo do estímulo 1 para o estímulo 2, ou seja, se eu empurrei e demorei muito para voltar, dá tempo de ele responder o primeiro e responder o segundo adequadamente. Então, você tem que treinar um tempo ideal. E aí sim, vale você pensar, principalmente da adolescência em diante, eu penso até um pouco antes que isso, penso com... Obviamente que não exatamente da mesma maneira que se o Ticome ou essa movimentação de golpe deve ser feita, mas fazer o Ticomes específicos. O Ticome de empurrar, perceber o tempo e puxar. Ou puxar, empurrar. Ou para baixo, para cima. Ou não importa. Então você vai usar esse estímulo, faça as suas movimentações de golpe, seus Uticomes, com esse estímulo sendo utilizado, para que seu corpo grave esse aspecto temporal. Só isso vai dar conta que você tenha mais. Só isso vai dar para o seu sistema cognitivo mais efetividade para aplicação numa luta. Porque a gente precisa desses elementos temporais gravados, né, no nosso sistema cognitivo, né, para a gente conseguir isso realizar numa situação real que é a luta. Vamos lá. Então, pensando novamente no tempo de reação de escolha. Lembra que eu falei, desculpa, do jeito que eu preparei os slides, mas eu volto para o tempo de reação de escolha. Lembra? 3 estímulos diferentes, 3 respostas diferentes. Olha só, por que chama lei de Hick? Ele percebeu que a cada dupla de estímulos, então quando ele tinha um estímulo era uma situação, quando ele aumentava os estímulos, a dupla de estímulos, olha o que acontecia com o tempo.
ele atrasava o tempo. Então, a cada dupla de dúvida que eu causo no meu oponente, então eu fiz uma posição X, ele não sabe se eu vou para um golpe para lá ou para lá. Só o fato de ele imaginar que eu possa fazer 2 golpes, ele eleva aquele tempo de reação. O tempo de reação simples pode variar, sinestésico de 50 aproximadamente, sinestésico um pouco mais rápido, até 80, 90 milissegundos. Eleve isso ao quadrado. Então já vai para quase meio segundo aí. Meio segundo, parece um absurdo, mas meio segundo para a entrada de um golpe de judô é uma eternidade. Você tem tempo de sobra. Então, quando eu faço aquela posição, eu diria que essa dúvida causa no oponente ele travar de tal forma, porque ele não sabe o que será realizado, e ele fica literalmente vendido. Ele vai ser projetado, porque a dúvida causada. Sabe aquele drible no futebol? Vem alguém muito habilidoso para cima de você, você não consegue nem sair do lugar, fica estatelado, e a pessoa te dribla e você não consegue ter reação. É isso a situação de tempo de reação de escolha. Quanto mais possibilidades de situações que você visualiza e lhe causa dúvida, mais tempo você demora. Imagina alguém que, o Yamashita que tinha 4 golpes de uma mesma posição. Ele vai ter vantagem em alguns centésimos de segundo, que é o suficiente para ele alcançar aí o sucesso. Tomara que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima aula.